Para analisar o conflito entre Israel e o Irã, a gente conversa ao vivo agora aqui no Jornal da Itatiaia com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas e da Academia da Polícia Militar do Estado, Dani Zaredini. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. Bom dia, Kátia. Satisfação. Professor, a gente tem expectativa aí de uma segunda reunião, do Gabinete de Guerra de Israel para avaliar uma resposta ao ataque feito no último sábado pelo Irã. O que podemos esperar de uma resposta, a dimensão dessa resposta, apoio de outros países, no próprio Oriente Médio e também de outros aí na comunidade internacional, Estados Unidos, França, Reino Unido. O que o senhor pode trazer para a gente de análise nesse primeiro momento? Eu acredito que, de fato, nós vivemos um momento muito complicado na região. Por quê? Mesmo sendo improvável uma resposta mais violenta de Israel agora, por conta do que aconteceu no dia 1º de abril, quando Israel atacou a embaixada iraniana em Damasco, e as autoridades iranianas dizem que o ataque do dia 13 de abril a Israel, com mais de 300 forças, sejam elas drones ou mísseis balísticos ou mísseis hipersônicos, seria uma resposta ao que aconteceu no dia 1º de abril. Uma resposta israelense agora, ela poderia, de fato, levar a região como um todo a uma escalada sem precedentes. Então, os Estados Unidos, que teve um papel fundamental no dia 13, não só os Estados Unidos, mas também a Jordânia e outros países na região, países árabes e os Estados Unidos, em defender Israel, impedindo que várias dessas forças chegassem a Israel, já sinalizaram que não apoiariam Israel a uma resposta ao Irã. Mas por que isso? Porque na avaliação deles, a própria ação do Irã no dia 13, mesmo sendo uma ação dura, ela foi uma ação calculada, ela foi uma ação limitada, no sentido de dar uma resposta a Israel pelos ataques do dia 1º. E se Israel responde agora, provavelmente o Irã, em razão da busca pela sua reputação e sua imagem, ele poderia dar um ataque ainda maior contra Israel. E, nesse sentido, os americanos já alertaram que não apoiariam Israel a um contra-ataque aos iranianos, em razão dos desdobramentos muito negativos que isso poderia ter no Oriente Médio como um todo. Ô, professor, esse ataque do Irã contra Israel no sábado, ele pode refletir negativamente no conflito entre Israel e o Hamas? O Irã teria demonstrado algum apoio, algum alinhamento com o Hamas nesse conflito ou não? Bom dia, Eustáquio. Bom dia. Sua pergunta é muito interessante porque, de fato, são 3 elementos que vão envolver essa ação do Hamas, Israel e o Irã. A primeira questão é que o conflito Hamas-Israel envolve o Irã de alguma forma, porque o Irã apoia indiretamente o Hamas, apoia politicamente e apoia também forças que dão sustentação regional ao Hamas. O primeiro ponto sim, no conflito entre Hamas e Israel, o que nós temos ali é o apoio iraniano a favor do Hamas. A segunda questão é que existem forças regionais que estão contra Israel na luta contra o Hamas. Por exemplo, o Líbano, o Iêmen, a Síria, e todas essas forças, elas, de certa forma, são apoiadas pelo Irã. Então, isso tudo faz com que Israel tente, de outro, mandar sinalizações para o Irã ou diminuir a força regional do Irã para que eles possam, de certa forma, entender que Israel tem mais força na relação com o Hamas. Mas tem um terceiro elemento ainda. E qual é esse terceiro elemento? É a própria política israelense hoje lá em Israel. Por quê? Porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vive uma situação de muita pressão internacional em razão da resposta que eles estão dando em Gaza e muita pressão interna. E essa ação, que aconteceu no dia 1º de abril contra a embaixada em Damasco, a embaixada iraniana em Damasco, que matou 16 pessoas, inclusive 2 generais importantes iranianos, ela poderia ser vista como uma tentativa de tirar o foco da guerra em Gaza. E ao tirar o foco da guerra em Gaza, esperar uma resposta iraniana. E essa resposta iraniana gerar um apoio aos seus aliados
ocidentais. E essa jogada, de certa forma, funcionou para Israel. Por quê? Porque a resposta que o Irã deu no dia 13, que era uma resposta esperada, né? Inclusive o Irã avisou com 72 horas vários atores regionais que queriam fazer essa ação contra Israel para tentar limitar, né, a escalada. Ela vai gerar como resposta um apoio de vários atores internacionais que estavam criticando Israel. Então, eu vejo também, Eustáquio, que a ação de Israel, lá atrás, ela tinha como intenção fazer uma cortina de fumaça com relação a Gaza e já esperava uma resposta iraniana, não havia como não ter uma resposta iraniana. Essa resposta trouxe de volta uma série de apoios a Israel. Agora, a questão que eu vejo é que Israel não ter respondido ainda ao Irã já sinaliza que eles vão tentar, de alguma forma, transformar, né, esse ataque que o Irã fez contra o seu território em um apoio político. Porque se eles contra-atacam o Irã, isso vai gerar desdobramentos piores e talvez esse apoio se perca. Então, a jogada israelense, de certa forma, avançante, no sentido de esperar um ataque do Irã, um contra-ataque do Irã, e esse contra-ataque do Irã retomar o apoio do mundo, né, de boa parte desse mundo inteiro, né, a Israel. Principalmente alguns países europeus e Estados Unidos, que já criticavam a Gaza e que, de certa forma, sinalizavam apreensão com a ação contra o Irã. Professor Dani Zaredini, professor da PUC Minas, também da Academia da Polícia Militar. Vamos falar agora da reação do Brasil, que tem sido muito criticada, e também das consequências para o país, né? Uma delas, possível aumento aí dos combustíveis, né? Dentro dessa questão do petróleo. A reação do Brasil, a primeira pergunta que eu faço para o senhor, como que o Brasil deveria ter se posicionado de maneira mais clara e por que isso não aconteceu? A declaração do Itamaraty, ela gerou duas reações distintas. Ela gerou uma reação, vamos dizer assim, positiva por parte de Rússia, China e Irã, por conta vamos dizer assim, no dia 1º de abril, quando o Irã foi em Damasco, o mundo ocidental não condenou o ataque de maneira evidente, né? Agora, quando o Irã dá a resposta, Rússia e China também não condenam. Vamos dizer o seguinte, olha, essa foi uma resposta àquilo que aconteceu, né? No dia 1º de abril, Israel não cumpriu com a Convenção de Viena, né? Israel não cumpriu com vários artigos da Carta das Nações Unidas, e que, em razão disso, o direito de responder, chamando aí o artigo 51 da Carta, que é o direito de legítima defesa, né? E o Brasil, lá atrás, ele vai condenar o ataque contra o Irã, e no dia 13, qual que é a posição do Brasil com relação ao ataque iraniano contra Israel? Ele diz o seguinte, que o Brasil vê com muita apreensão, com muita preocupação, o que acontecia em Israel com os ataques iranianos contra Israel. Agora, por que a chancelaria brasileira ela não deu uma declaração mais forte, como, por exemplo, os franceses deram, os alemães deram, os italianos deram, né? Eu acho que é em razão da relação que ele mantém com China, Rússia e Irã, né? E com o Sul global como um todo, e também pela forma como o próprio Ministério das Relações Exteriores israelense tem tratado o executivo brasileiro, que nos últimos anos tem feito muitas críticas, né, por meio de redes sociais ao presidente brasileiro, à política brasileira. E isso tem tornado mais difícil uma declaração clara do Brasil. Na verdade, ele dá uma declaração clara, mas é uma declaração evidente, como disse os franceses, né? Nós repudiamos totalmente o ataque do Irã contra Israel. O Brasil não fez isso, né? O Brasil simplesmente, nós observamos com muita preocupação e apreensão os ataques do Irã contra Israel, né? E a comunidade judaica no Brasil também manifestou certa insatisfação com a fala do governo brasileiro, mas, por outro lado, a própria chancelaria brasileira dizer que, em razão das relações que ela tem com outros países, né, ela não poderia ir além disso. Agora, na minha opinião, né,
Eu acho que o Brasil, da mesma forma que condenou o ataque contra a embaixada,